tarde, pessoal. Vamos para mais uma aulinha aí. Hoje nós vamos falar sobre a pontuação. Peço a atenção de vocês e que vocês abram aí o nosso livro. O nosso livro em português, terceira série, segundo ano. Na página 188, a pontuação. Nós vamos falar sobre a pontuação. Bom, é um assunto muito importante para linguagem escrita, para você ter uma coerência, um sentido no texto. Você precisa usar a pontuação de forma correta e no seu devido lugar. Eu coloquei aqui dois textos iguais, porém com um sem a pontuação e o outro com a pontuação. Então você vai perceber aí que um texto ele não vai ter sentido nenhum e o outro, já com a pontuação, já vai ter sentido. Vamos lá, vamos ler. Te prepara, porco, gritou Rodrigo, é agora, e riscou-lhe verticalmente a face, o sangue brotou do talho. Então, podemos observar aí que é um texto sem sentido, um texto sem pontuação, não tem coerência. Já o de baixo, vamos ler, vamos verificar. Te prepara, porco, gritou Rodrigo, é agora, e riscou-lhe verticalmente a face, o sangue brotou do talho. Percebam aí a diferença dos dois textos. Já com a pontuação, o texto ele já ficou com um sentido, ele já ficou coerente. Então a pontuação ela marca a escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto. Pessoal, vocês podem acompanhar no livro, tá? O que tem aqui nos slides, tem no livro. Vocês podem acompanhar, vocês podem fazer a leitura também. Dentre o assunto pontuação, iremos estudar algumas pontuações. A vírgula, o ponto e vírgula. Então, para que serve essa vírgula, onde colocar, o ponto e vírgula, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, dois pontos, aspas, parêntese, travessão e reticências. Então, percebemos que quando nós vamos ler algum texto, algum livro, nós encontramos praticamente todas essas pontuações. A pontuação muda o sentido da frase. Foi o que eu falei no início. A pontuação em lugar diferente ou sem pontuação, ela vai mudar o sentido da frase. Temos aqui dois textos praticamente iguais, semelhantes, com a pontuação em diferentes lugares. Vamos ler aqui o primeiro texto. Meu amigo saiu, não está mais aqui. Meu amigo saiu, não está mais aqui. Meu amigo saiu, não, está aqui. O outro texto aí mais abaixo, com uma pontuação diferente e em outro lugar. Meu amigo saiu, não está aqui. Meu amigo saiu, não, está aqui. Então perceba aí que ela
a pontuação ela muda o sentido realmente do texto, da frase. Bom, a primeira pontuação aqui que nós iremos estudar é a vírgula. A vírgula é uma das pontuações mais usadas na linguagem escrita. Praticamente todos os textos, todas as frases irá conter essa pontuação, que é a vírgula. Então vamos lá para a primeira função da vírgula. Para que serve a vírgula? Primeira função serve para separar termos que exercem a mesma função sintática. Exemplo: deu-me livros e revista de arte, discos antigos e CDs. Então percebam aí que cada palavra aí ela tem a mesma função sintática aí nessa frase, ou seja, deu-me livros, livros é objeto, revista de artes também é objeto, discos antigos também é objeto. Então ela tem a mesma função. Para isolar esses objetos, usamos a vírgula. A segunda função da vírgula, para isolar o vocativo. Vamos ver o exemplo. Você ouviu, Maria? Que notícia estranha. Então aí a frase aí, ela tá isolando o vocativo. O vocativo que é Maria. Você ouviu, Maria? Que notícia estranha. E outro exemplo da vírgula. Vamos lá, vamos ler. Para isolar o adjunto adverbial. Esse assunto nós estudamos na aula passada. Então você já sabe o que é. Vamos ver o exemplo. À noite, faço um curso de inglês intensivo. Então, qual o adjunto adverbial aqui dessa frase? À noite. Adjunto adverbial de tempo. Então, ele isolou, com a vírgula, isolou esse adjunto adverbial. Vamos lá, vamos prosseguir. Pessoal, quem não estiver entendendo, por favor, peça para eu voltar que eu irei explicar novamente. A outra função da vírgula, para isolar expressões explicativas como, isto é, por exemplo, ou melhor, sem dúvida, a saber, ou seja, etc. Então, se você no teu texto tiver alguma dessas expressões explicativas, você deve isolar essas expressões com a vírgula, isolando antes, isolando depois. Exemplo, primeiro exemplo, entregar-lhes os documentos foi, sem dúvida, em erro. Eu percebo aí que essa expressão explicativa, que é sem dúvida, ela foi isolada. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Beleza? Ok? Vamos lá para mais uma função da vírgula. Para isolar o nome de um lugar anteposto à data. Aqui, ó. O lugar, que é São Paulo, vírgula, a data. Então isso é usado em muito revistas, jornais, documentos também, né? Usamos a vírgula para isolar o lugar anteposto à data. Ok? Beleza? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Vamos para a segunda pontuação a estudar nesta aula, que é o ponto e vírgula. Vamos ver para que serve esse ponto e vírgula. Primeira função, para separar os itens dos enumerativos. Exemplo: as águas das chuvas provocam sérios problemas à rede de esgoto. Evite problemas procedendo da seguinte forma. Item A:
não ligue ralos de fundo de quintais às redes de esgoto. Item B, tampe as caixas de inspeção e limpe-as a cada 3 meses. Beleza. Usamos aqui ponto e vírgula para isolar os itens. Temos aqui o enunciado e os itens abaixo. Para isolar cada item, nós usamos o ponto e vírgula. Nesse exemplo aqui que eu dei, é provável que tenha mais um item, no caso o item C, aqui abaixo, porque aqui ele colocou o ponto e vírgula. No último item, fechando ali o enunciado, você coloca o ponto. Vamos ver isso mais na frente. Mais uma função, ponto e vírgula, para separar orações, desde que a segunda contenha zeugma. Exemplo, vocês anseiam pela violência, nós pela paz. Esse zeugma é quando você repete o verbo na segunda oração. Você colocou o verbo na primeira oração e o mesmo verbo repete na segunda oração. Então, para você não fazer essa repetição, colocando o mesmo verbo na segunda oração, você coloca o ponto e vírgula. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próxima pontuação, que é um ponto. O ponto ele é bastante tranquilo. Não tem bicho de 7 cabeças aí no emprego dessa pontuação. Emprega-se no final de frases declarativas. Exemplo, os livros foram danificados pelas traças. Tranquilo, tranquilaço. A outra pontuação a ser estudada é o ponto de interrogação. Também muito tranquilo. Para que serve esse ponto de interrogação? Emprega-se no final de frases interrogativas diretas. Exemplo, e eu? O que devo fazer? Então é bastante tranquilo. Quando você tem uma pergunta no texto, você tem que colocar o ponto de interrogação. Beleza, vamos para a próxima pontuação, que é o ponto de exclamação. Também ele é bastante tranquilo e ele serve para emprega-se no final de frases exclamativas, com a finalidade de indicar estados emocionais como espanto, surpresa, dor, alegria, súplica e etc. Então, quando você tem uma frase que tem esses estados emocionais, você coloca um ponto de exclamação. Exemplo, saia daqui já. Então aqui tem um estado de emoção, que é súplica. Ele está suplicando, saia daqui já. Ponto de exclamação. Beleza? Muito tranquilo. A próxima pontuação é o 2 pontos. 2 pontos também ele é muito usado. Ele é usado para introduzir palavras, expressões, orações ou citações que servem para enumerar ou esclarecer o que se afirmou anteriormente. Exemplo, vamos fazer as seguintes ações. Primeira ação, se isolar. Segunda ação, higienizar as mãos. Terceira ação, higienizar os objetos. Quarta ação, usar máscara. E quinta ação, ficar em casa. Então percebam aí, nesse enunciado aqui eu tenho 2 pontuações. Não vamos confundir o 2 pontos com ponto e vírgula. Nós já vimos anteriormente a função do ponto e vírgula. E agora aqui é o 2 pontos. Ele serve para isolar o enunciado dos itens.
Beleza? Isolou o enunciado dos itens. Você usa os dois pontos. Para isolar os itens, você usa o ponto e vírgula. E no último item que eu falei antes, no último item você coloca o ponto para encerrar o enunciado. Beleza? Vamos aqui para mais uma pontuação, que é a aspas. Aspas. Vamos lá? São usadas no início e no final de citações para destacar palavras ou frases estrangeiras, neologismos, gírias, para indicar mudança de interlocutor nos diálogos. Vamos para o exemplo. São Crisóstomo, dai-me paciência para olhar sem nojo a grosseria dos trocadores de ônibus, a arrogância dos automóveis de chapa branca, a antipatia dos chauffeurs, a hora do rush e outras calamidades. Bom, esse exemplo aí, nós percebam aí que nós já usamos o dois pontos, a vírgula e que nós vamos ver agora, que é a aspa. Então eu uso aqui uma palavra estrangeira. Quando se usa uma palavra estrangeira no texto, você coloca a aspa. Abre aspa, fecha aspa. Da mesma forma, essa outra palavrinha aqui, rush. Abre aspa, fecha aspa. Tranquilo? Vamos para a próxima pontuação. Próxima pontuação, que é o parêntese. Não confunda parêntese com parentes. Vamos lá? Parêntese. São empregados para separar em um período palavras ou frases explicativas e nas indicações bibliográficas. Exemplo, eu coloquei o mesmo exemplo da pontuação aspa. Vamos lá? São Crisóstomos, dá-me paciência para olhar sem nojo a grosseria dos trocadores de ônibus, a arrogância dos automóveis de chapa branca, a antipatia dos chauffeurs, a hora do rush e outras calamidades. Parêntese. Parêntese. Parêntese aqui, ó. O dono dessa frase, desse texto, é esse autor aqui. Então, quando eu coloco uma citação, eu tenho que colocar o autor, abre parênteses, autor, fecha parênteses. Tranquilo? Belezinha? Vamos aqui para a outra pontuação, que é o travessão. Travessão é muito usado também. Muito usado em histórias, porque ele serve para indicar mudança de interlocutor nos diálogos. Ele serve para indicar também a fala dos personagens no texto, na história. Vamos ver aqui. Exemplo. Quer saber de uma coisa? O melhor é nós terminarmos. Ele sentiu um frio. Não combinamos mais mesmos. Perceberam aí? Quando houve aqui a mudança, interlocutor, um interlocutor, o outro interlocutor, dois personagens. Beleza, tranquilo? Um outro exemplo aqui, uma outra função, para isolar a fala da personagem da fala do narrador. Exemplo. Que deseja agora? Gritou-lhe afinal a voz transtornada. Já não lhe disse que não tenho nada a ver com suas histórias?
Aqui ele isolou a fala do personagem do narrador. Fala do personagem que deseja agora. Daqui até aqui é a fala do narrador. Gritou-lhe afinal a voz transtornada. Isolou com outra versão. Tranquilo, beleza? Vamos lá para a próxima e última de hoje, que é a reticência. A reticência, também muito usada, indicam a interrupção da frase, feita com a finalidade de sugerir dúvidas, hesitação, surpresa. Vamos lá para um exemplo aqui. Qualquer dia destes, embarco para a Alemanha. Percebam aqui as reticências, porque nessa frase aqui ela está indicando uma dúvida. Vamos ler de novo o exemplo. Qualquer dia destes, embarco para a Alemanha. Entendeu aí a dúvida? Quando tem essa dúvida no texto, colocamos reticência. Outra situação que nós colocamos reticências é quando tem a quebra de sequência na fala ou no pensamento do narrador ou da personagem. Exemplo: vá para casa, menino. Aí vem temporal. Percebam aí a quebra na sequência aqui da fala. Ele está falando uma coisa, quebrou a sequência, já vem com outra coisa. Usamos reticência. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Pessoal, esse assunto ele é tranquilo, não tem bicho de sete cabeças. Nós temos aí mais 30 minutos da nossa aula. E eu quero que vocês façam o exercício da página 194. 5 questões. E da página 196, também 5 questões. Quero que vocês se dividam aí, formem grupo de 4 pessoas, para responder aí essas duas atividades. Beleza? E vocês têm 30 minutos para fazer e me entregar. Ok? Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição para estar tirando qualquer dúvida de vocês, tá ok? Página, repetindo aí, 194, 5 questões, e a página 196, 5 questões. Formem grupo de 4 pessoas. Vocês têm 30 minutos a partir de agora para fazer e me entregar. Beleza? Ok? Muito obrigado.